Graça e paz, povo de Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala com você é seu irmão Eric Ribeiro, um simples servo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa e abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Aqui é assim, viu? É microfone de ouro, microfone de ouro. Meus amados, meus amados, vou aqui mostrar para vocês aqui como é os discípulos da pastora Nadir. Os discípulos da pastora Nadir é igual a ela, não respeita ninguém. Inclusive, eu fiquei muito triste hoje aqui no YouTube, vindo olhar os vídeos aqui, um bocado de pastores aí, falando do nosso irmão Lázaro, e uns falando que ele está no inferno. Você pode ver como essas pessoas são. Não respeita a família de ninguém. Não respeita a dor de filhos, de esposa, de família. Não respeita. Eles apenas chegam aqui para ganhar like e inscrito e esculacham a vida da pessoa. Dizendo que a pessoa está no inferno. Ele não está nem aí para nada. Vocês estão entendendo? Aí quando a gente aqui se levanta aqui no canal para denunciar esses hereges, esses mau caráter, aí, eles pegam e ficam dizendo que a gente está perseguindo ele. Esse aqui é outro, viu? Tal de Feliciano. Feliciano. Esse Feliciano aqui, Júlio César, lá, o pastor Júlio César, eu tenho minhas discordâncias com o pastor Júlio César. O pastor Júlio César deu 10 mil reais aí para ele fazer uma cirurgia. Depois ele saiu falando mal do pastor Júlio César. Depois que botou 10 mil reais no bolso, começou a falar mal do pastor. Já que tu tá falando mal dele, por que tu pegasse o dinheiro dele, o dinheiro do povo, para fazer a tua cirurgia? Né? Eu discordo de um bocado de coisa que Júlio César faz aí. Mas Júlio César deu 10 mil reais a ele, o pastor Júlio César pegou o dinheiro do povo, deu 10 mil a ele. Depois ele saiu esculachando o pastor Júlio César aí. E achando que estava certo. Já pensou? Tu me dá 10 mil reais, depois só falando mal de tu. Já mostra quem é a peça, né? Esse mocinho aqui é a mesma coisa da pastora Nadir, não muda nada, viu? Ele fica lá no cantinho dele calado. Eu não ia nem falar dele aqui, entenderam? Não ia nem falar. Mas ontem aquela abençoada, atribulada da vovó Nadira fez um vídeo pedindo perdão lá, que ela até escolheu o vídeo todinho lá, que a irmã Kátia hoje vai comentar sobre isso. Esse mocinho dizendo que nós que fala contra a pastora Nadir, dentro da casa da gente é cheio de demônio, tem diabo dentro da casa da gente. Aí eu vim aqui desmascarar ele também, esse mau caráter aí. Entenderam? Não respeita ninguém também, é outro. Quando a cantora Fabiana Anastácio morreu, ele correu para fazer um vídeo, dizendo que tinha recebido uma revelação de Deus sobre a coroa da vida dela, humilhando a mulher, dizendo que a mulher foi para o inferno. Esse abençoado aqui. E a gente vai reagir aqui hoje a essa revelação dele e dar umas cajadadas nele para ver que ele aprende, tem vergonha na cara e respeita os filhos dela, a família dela, né? Porque esse povo é assim, meus irmãos. Acontecer alguma coisa com uma pessoa, ele já chega logo aqui dizendo que a pessoa foi para o inferno. Ele se acha que é o dono da verdade, que eles podem condenar quem ele quer ao inferno. Se coloca no lugar do próprio Jesus Cristo. Sabe o que Jesus diz na palavra dele? Eu não vim condenar o homem mesmo que se condena. Mas esses daí saem condenando todo mundo. Um aqui no meu comentário do meu vídeo aqui, sabe o que disse? Se prepara que o Covid-19 vai pegar tu, a irmã Kátia, Januário, Dionísio, Rafne, André Carpão, disse que o Covid ia pegar a gente tudinho. E a gente ia morrer. Você vê como eles são, os discípulos deles são assim. Sabe o que eu passo para vocês aqui? Quando essas pessoas falam mal de você, vocês digam que ama, deseja a benção para elas, que nem eu faço aqui. Entendeu? Eu chamo de falso profeta, eu chamo de mau caráter, de profeta de Baal, mas desejar a morte para ninguém eu não desejo não, viu? Eu peço para Deus abençoar, viu? A Deus abençoe a vida dele e outra coisa, ainda oro também, viu? Por alguns ainda eu oro, para a glória de Deus, viu? Tá certo? Vamos aqui ouvir essa revelação dele aqui, humilhando a mulher já falecida, sem respeitar a dor da família da mulher, dizendo que a mulher foi para o inferno. Você viu aqui, eu peguei 2 vídeos de 2 mentirosos aí. Desmascarei lá aqui que eles já se foram, mas enganaram muita gente. Eu queria mostrar para vocês, ali a intenção ali de mostrar para vocês nesse vídeo,
era como é fácil de enganar o povo crente nas igrejas com testemunho. Mostrei para vocês, mas veja que em nenhum momento eu disse que eles tinham ido para o inferno porque eles mentiram. Não. Eu disse o quê? Tenho fé em Deus que ele tinha se arrependido e tinha se consertado para Deus ter salvo eles, em nome de Jesus. Eu não me alegro não de ver uma alma indo para o inferno não. Tá certo? Vamos aqui ouvir e reagir a esses absurdos aqui, tá certo? Vamos lá. Aqui é seu irmão em Cristo, Feliciano Lima. Venho contar uma experiência que o Senhor me deu, uma revelação em sonhos que o Senhor me deu de uma cantora que faleceu faz poucos dias. Veja aí o respeito. Poucos dias que a cantora tinha falecido, o bonitão já chegou aqui para dizer que a mulher estava no inferno. Que nem agora do cantor Lázaro também, esses mau caráter aí. Esses mau caráter aqui que eu vou pegar de um... Você tiver link desses pastores aí que tá dizendo que o cantor Lázaro tá no inferno, vocês mandam aqui para mim, que eu quero arriar a lenha neles aqui. Pode mandar para mim aqui, viu? Eu me responsabilizo, pode ficar tranquilo. Aqui eu sei o que eu faço, tá certo? Vamos lá, entendeu? O nome dela se chama Fabiana Anastácia. Eu sei que vai chocar muitas pessoas o que eu vou dizer. Eu vou ser muito criticado, vou ser julgado, mas eu não tenho medo de julgamento. Eu não tenho medo de apontamento de dedo para cima de mim. Eu não tenho medo de retaliação. Eu não tenho medo de oração ao contrária. Eu não tenho medo de nada, irmãos. De Satanás, eu não tenho medo. Porque maior é o que está comigo. É maior quem está contigo. Quem é que está contigo? Quem é que está contigo? É esse Deus aí que tu serve? Que uma mulher morre e não respeita nem a dor da família? Já vem revelar tu que está no inferno? Que a mulher foi para o inferno? Sem Jesus ter voltado, sem ter juízo final, sem ter nada. É a linha de raciocínio da pastora Nadine, igualzinho. É discípulo dela. Tá vendo a foto do vídeo aí não? Ele perto dela? É o discípulo dela. É o discípulo dela. Então é tudo assim. E é brabinho também, folgado, viu? Venha folgadinho pro lado de cá que você vai ganhar na Mega Sena. É folgadinho também. Entendeu? Já ele revela que viu no inferno também. Vamos lá. Do que tá com as pessoas que dão lugar pro inimigo. Irmãos, o que eu irei falar para os amados irmãos é muito importante. Isso serve de lição e despertamento para cada um de nós. Irmãos, eu estava orando e o Senhor me deu essa revelação da cantora Fabiana Anastácia. Não me pergunte por que Ele me deu essa revelação. Não sei por que Ele me deu, mas Ele deu a ordem para dizer para os amados irmãos o que eu irei falar agora nesse momento. Então, meus amados irmãos, Deus deu uma visão a tu, mentiroso. Ô mentiroso, Deus deu uma visão a tu e mandou tu vir no YouTube dizer que uma mulher foi para o inferno sem respeitar a família dela, sem respeitar ninguém. Foi isso que Deus mandou tu fazer, mentiroso. Igualzinho a pastora Nadine. Foi isso que Deus mandou tu fazer. Sem respeitar dor de família, poucos dias que a moça tinha morrido, tu veio fazer um papelão desse, dizer que foi Deus que mandou. Incrível que vocês vê todo mundo do inferno. Agora só não vê ninguém da família de vocês que morreu no inferno, né? Que nem a boca de Deus lá deseja praga para toda a cidade. Agora mesmo para onde ela mora, né? Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Irmãos, o Senhor me deu essa revelação da Fabiana Anastácia. Eu estava em um lugar, e esse lugar era num campo verde. Só que onde eu estava... Tava no Maracanã, foi? Jogando bola no Maracanã. Era um campo verde, então Maracanã, Morumbi, ou aonde tava? No Maracanã, no Morumbi, diz aí. Vai. Era um campo todo verde, mas com claridade, com iluminação.
Então, Maracanã mesmo, Maracanã com o refletor aceso. Sim, você tava no Maracanã, diga aí. Você tava no Maracanã, vai, continue, vamos lá. E tinha uma parte que dividia a claridade da luz e do outro lado da parte escuridão. Eu acho incrível, meus irmãos, que a revelação dele tem 1 hora, 2 horas. Dá para amanhecer o dia contando. Quando eu tenho minhas experiências com Deus, minhas visões com Deus, irmão, é negócio assim, ó. Você acredita? Muitas vezes assim, eu fecho o olho assim, Deus me mostra uma coisa que vai acontecer. Você acredita? Muitas vezes você está dormindo, Deus dá uma revelação ali, você se acorda quando Deus me revelou que eu ia levar os tiros. Estava dormindo, do nada comecei a ver ali chegando, atirando em mim. Quando eu caía, saía o meu espírito do meu corpo. Quando eu me acordava assustado. Rápido. Negócio de segundos assim. Ele não, bate o maior papo. Deus senta lá e toma um cafezinho pequeno aí, e aí e tal. Deus pega o celular e liga: alô, Jujuba! E aí, Jujuba, como é que tá? Aí, Jujuba lá: é isso aí, velho. Tá a maior limpeza aqui, doido, na clínica, velho. Poxa, doido, eu tô indo pra Cracolândia. Aí Deus lá no telefone: e Jujuba, como é que tu tá, Jujuba? Tá beleza, meu irmão. Olha, eu vou mandar um crédito do teu celular aí pra tu ligar pra mim. O outro Jujuba recebe ligação do presídio e diz que é Jesus que está ligando para ele. Recebe ligação do presídio e diz que é Jesus que está ligando para ele. Vamos lá. Vocês me entendem, né? Vamos lá. Mas dava de ver o que estava naquele meio da escuridão. Tá certo. Sei. Então, meus amados irmãos, eu vi sim, meus aquela amados. escuridão que fazia divisão entre aquela luz que iluminava aquela claridade no meio daquela grama verde. Sei. De espaço grande. E eu vi o outro lado meio escuro. Certo. Mas eu via algo que brilhava. Ia brilhando aos poucos. Tô entendendo. Ia se apagando aos poucos aquele brilho. Tô entendendo. Vá, continue, ei. Ei, mentiroso, continue, vá. Vamos lá. Aquela luz. E eu fiquei curioso para me saber o que era naquilo que estava ali na escuridão. Eu fui de encontro a essa luz. Quando eu chego lá, tem um rio muito grande. Sei. E quando eu vejo o rio Tietê aí, né? Vamos lá. Sentado naquele rio. Sentado naquele rio. E eu... E o quê? E o quê, meu filho? E o quê? Fale. Vá. Eu vi a Fabiana Anastácia de costa. Tá certo. Quando eu pergunto para ela o que ela está fazendo ali, o que aquela pessoa estava fazendo ali, e ela virava para mim e ela falava: oi, amado. A mulher morta, ela estava no rio lá. Aí ele chega, ela virou, olhou para ele: oi, amado. Vê mesmo. Vamos lá. Sente aqui, vamos conversar. Senta aqui, amado, vamos conversar. Olha aí a conversa dele. Vamos lá. E quando eu olhava para ela, eu falava: é você, Fabiana Anastácia? Tu já disse que era ela, rapaz. Ainda tu perguntasse, porque tava com dúvida, né? Vamos lá. Ela falava: sou eu, amado, sente aqui. Sou eu, amado, senta aqui. É muita intimidade, né? Eita, que intimidade. Nem com o marido dela ela falava assim, como fala contigo. Eita, que intimidade. Vamos lá. Ela com aquela alegria, mas aquela alegria não era verdadeira. Ela com aquela alegria, mas aquela alegria não era verdadeira. Vamos lá. Ela transmitia para mim. Aquele sorriso forçado. Sei. E rapidamente, meus amados irmãos, certo, eu conversando com ela, a água estava cristalina, branca, transparente. Tá certo. E ela estava... ela não estava dentro da água, ela estava só com os dedos. Tinha uma rampa de tauba que era dentro da água. Sei. E ela estava sentada. Tá certo. E eu vendo ela
né, molhando só. Tu disse que ela estava de lado do rio lá sentada. Aí tu visse ela de costas. Agora já tá dizendo que tava uma tauba lá no meio do rio lá e ela sentada em cima da tauba lá. Vamos lá, vamos lá. A ponta do dedo mexendo com a ponta do dedo do pé, balançando para cima e para baixo. E eu conversando com ela, eu falei assim: o que você tem, Fabiana Anastácia? E ela dizia assim para mim: poxa, eu ando tão triste. Eu não sei o que aconteceu comigo. Foi de uma hora para outra. Sei. Que eu vim parar aqui. E eu falando com ela, irmãos. E ela olhou para mim e falou assim: poxa, irmão, logo agora que eu tinha muitas agendas marcadas esse ano, final desse ano, eu já tinha muita agenda marcada para congressos, do ciclo de oração, congressos de jovens. Tá certo, a gente tá entendendo. Continue a mentira, continue a mentira. Continue a mentira, quem sabe que você me convence. Tá aqui pro final do vídeo, né? Vamos lá. Aniversários da igreja. Isso eu aí. tinha tudo isso já marcado. Vê aí, a mulher morta já, há uns dias já, conversando com ele, batendo papo com ele. Tá vendo aí? Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo aqui, né? A mulher morta, há uns dias, e no maior papo com ele, contando as agendas de show dela, contando tudo. É muita intimidade. O cara conversa até com morto. Até com morto. Morto batendo o maior papo com ele. Como eu queria bater um papo com meu pai, né? Eu queria bater um papo com meu pai que faleceu. Pelo menos dar um abraço nele. Dizer que eu amava muito. E eu amo muito, né? Mas só essa intimidade só quem tem é você, né? Né? A gente tem que conversar com os vivos hoje em dia, né? Para ganhar a alma deles para Cristo, né? Mas vocês conversam com o morto. Bíblia diz: deixa os mortos, né? Aí vocês não respeitam ninguém não, rapaz. Vocês não respeitam ninguém não. Vocês gostam de aparecer, querer passar pro povo aqui que vocês têm mais intimidade com Deus do que todo mundo. Aí tu vai dizer: não, tu não tem experiência com Deus. Desse jeito aí de conversar com o morto eu mesmo não tenho não, viu? Nunca tive não experiência com Deus para estar conversando com o morto não. Vamos lá, vamos lá. Tudo no final desse ano. A Fabiana Anastácia dizia isso para mim. Tá bom. Aí ela falava, meus amados irmãos: infelizmente eu não pude concluir as minhas agendas. Certo. Irmãos, e eu conversando com ela, ela dizendo essas coisas para mim, quando de repente, irmãos, a água que estava cristalina começou a entrar. Sei. Uma água preta. Sei. Uma água preta, não tem aquela água preta de esgoto? Sim, tá certo. Começou a entrar pelaquela água cristalina. Começou a entrar. Sei. E rapidamente tomou conta daquele lago aonde eu e ela estava. Tá bom. E rapidamente, irmão. Pronto, você estava com ela também, então Deus está mostrando que você está na lama também, viu? Você não estava com ela, então Deus está mostrando que você está na lama também. Está na lama também. Quer dizer que para ela é o que não presta, para tu é uma coisa boa. Né? Mocinho aqui, ó, aceitou Jesus poucos dias, já estava aqui dando revelação. Aceitou Jesus, nem se libertou direito. No outro dia abriu um canal, estava aqui. Ontem Deus falou comigo, ontem eu fui arrebatado, do mesmo jeito a pastora Nadir. Aí começou a cantar uns hinos aí, fez um CDzinho, começou a empurrar no povo aí, vender para todo mundo aí. Vê lá, vê aqui. Qual é a igreja que esse cara tem aqui? Vê lá no vídeo dele lá, para ver. Não sei o que ele está postando ainda, conta embaixo. Contribua com essa obra, contribua com esse ministério. Ministério de quê? Que nem vem ver esse homem fazendo em canto nenhum, pregando em canto nenhum, fazendo nada. Nem a cara bota para pregar. Muitas vezes aí. Às vezes faz vídeo com a tela toda escura e só falando no fundo. Nem o rosto bota para pegar a cara que nem a gente bota aqui para falar. Era aí, meus irmãos. Eu olhando para ela, eu vi a coroa dela. Eu vi a coroa dela na cabeça dela. Sim. Brilhava, mas brilhava, irmão, com a luz muito forte. Uma coroa de diadema linda. Era uma diadema em forma de uma coroa muito linda. Certo. E rapidamente, meus amados irmãos, aquela coroa
foi perdendo brilho, perdendo brilho, perdendo brilho. Sei. Mas antes de ela perder o brilho, meus amados irmãos, eu vi uma mão preta, das unhonas grandonas, pegava a coroa da cabeça dela, tirava e trocava por outra. Tá certo, tá certo, tá certo. Quando tirava, colocava outra coroa preta, escura, enferrujada. E o Senhor dizia para mim... A coroa enferrujada. Eita, Jesus Cristo. Tem que ter cuidado com o tétano, né? Com ferrugem é perigoso você pegar tétano. Aí o Senhor dizia para mim, vamos lá. Que era o demônio do engano ali. Que estava enganando ela. Pensando que ela estava salva. De qualquer jeito. Todo mundo no inferno. Agora só você, pastora Nadia, os outros aí estão salvos. A gente tudinho aqui está no inferno. Mesmo vocês mentindo, enganando as pessoas aí, vocês estão tudo salvos. Né? Quem está no inferno é a gente aqui, né? Que mostra aqui a verdade ao povo para abrir os olhos do povo, né? Vamos lá. E, irmãos, rapidamente eu vi aquela cena. E eu fui tentar avisar para ela, mas só que eu fiquei sem voz para poder falar. Sei. E rapidamente, irmão, as vestes delas ficou completamente escura. As vestes espirituais da cantora Fabiana Anastácio estavam escuras. Certo. E eu perguntei pro Senhor, o que era aquilo, que eu não estava entendendo nada. Sei, vá. E o Senhor me deu todo o discernimento dessa revelação. Tu é demais, mano. Oxe, tu o quê? Paulo foi ao terceiro céu, tu fosse ao 30º céu. Tu, pastora Nadia, oxe, vocês são demais, rapaz. Vocês são demais. Vamos lá. A cantora Fabiana Anastácia, o Senhor me deu todo o discernimento. Tá a água que eu via cristalina brilhando. Sim. E ela molhava só a ponta do dedo do pé, balançando, sentada. Sim, vai. O Senhor dizia assim para mim: ela teve muita oportunidade, meu servo. Tá bom. Eu dei muita oportunidade para ela para passar por um processo de purificação quando ela estava no leito de dor. Certo. Muitas vezes eu cheguei a ela para purificar ela dos pecados. E o Senhor dizia isso para mim, meus amados irmãos. Eu escutei, irmão, aquela voz falando comigo no ar. Sei. No ar, falando comigo. Sei. Voz mansa, educada. Tô entendendo. Gentil, Falava comigo desse jeito. Sei. Essas palavras que eu disse para os amados irmãos. Tá certo. Quer dizer que Deus, ela tá no leito lá. Imagina aí. Viu? Glorificado seja o santo nome de Jesus. A tendência de quando uma pessoa tá no leito, que ela tem um pouquinho de consciência das coisas, é a pessoa fazer o quê? Quem é evangélico? Ou até quem é do mundo, pode ser quem for, vai fazer o quê? Clamar a Deus e fazer o quê? Pedir perdão, ou não é verdade? Aquele malfeitor lá da cruz estava nos últimos suspiros dele. Mas ele reconheceu Jesus Cristo era o Salvador. E ele foi salvo. Fabiana Anastácio não foi internada hoje, na mesma hora faleceu não. Teve um tempo lá, que ele está dizendo aqui. Dela lá. Meu amigo, na hora da dor, primeiro nome que você clama é Jesus Cristo. Pede logo perdão. Porque você sabe como vai ser. Meu amado, vou dizer um negócio aqui para vocês. Deus jamais ia expor uma pessoa desse jeito. Você está entendendo? Você acharia justo, você fosse com a sua mãe aí, sua mãe falecesse, eu viesse aqui e dissesse que vi sua mãe no inferno. Você acharia isso justo? Porque se esse povo aí faz isso com um parente meu, eu processo eles. Estou falando sério. Não, irmão, mas na Bíblia diz que não pode processar, não pode... Muitas vezes, meu irmão, a gente tem que procurar a justiça da terra mesmo. Tem que procurar mesmo a justiça da terra. Porque isso é uma falta de respeito com a família, meus irmãos. Já pensou? Um irmão teu, um filho teu, Deus o livre, morre.
Você está entendendo? Eu quer até desejar o sentimento aqui, alguns irmãos do canal aqui que perderam seus entes queridos. Meu sentimento para vocês. Vamos continuar orando por vocês, para Deus dar força a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo informe, tá certo? Aí você pede um ente querido, eu chego aqui e digo que seu ente querido está no inferno. Não foi salvo. Você vai gostar? Me responda aí. Não, né? E por que vocês gostam de ouvir? Muitos. Estou dizendo que é aqui do meu canal não, que eu sei as pessoas que estão aqui. Estão aqui pela verdade, que não concordam com isso. Mas os fãs deles, pessoas de embaixo dando amém, glória a Deus e aleluia. Se fosse tua mãe que ele tivesse dito que viu ela no inferno, tu dava amém, glória a Deus e aleluia? Vamos lá, meus irmãos. Irmãos, aí eu falei, Senhor, então por que o Senhor, ela não deixou ser limpa por ti através dessa água? Aí o Senhor dizia para mim, irmãos, dizia para mim, eu escutava aquela voz, dizia para mim, de forma audível no ar, falava para mim desse jeito, meu servo, ela pensava que me servindo... Meu servo, olha para aí, que Deus disse com ele, meu servo. Pensava que estava salva. Mas eu digo para ti... Ela, olha o que ele diz. Que diz que Deus disse aí. Meu servo, ela pensava que servindo a mim, ela estava salva. Vê o que Deus disse. Ela pensava que servindo a mim, ela estava salva. Então quer dizer que quem serve a Deus não é salvo não, né, Feliciano? É não, né? O próprio Deus disse, né? Olha, tu serve a Deus, já pensou Deus dizer a tu? Veio a palavra do homem. Ela pensou que servindo a mim estava salva, mas não está salva não. Vejam aí. Servindo, pensava que estava... Eu escutava aquela voz, dizia para mim, de forma audível no ar. Falava para mim desse jeito. Meu servo, ela pensava que me servindo, pensava que estava salva. Mas eu digo para ti que ela não foi salva. Tá vendo aí? Tá vendo? Meu servo, ela pensava que ela servindo a mim estava salva. Mas eu digo a você que ela não foi salva. Já pensou, meus irmãos? A gente aceita a Cristo na nossa vida, vai servir a Deus. Qual o mais importante para a vida da gente? A nossa salvação. Então quer dizer que mesmo tu servindo a Deus, tu não está salvo. Tu vai para o inferno, Deus vai te condenar ao inferno. Você está vendo? Muitos deles aí, quando tem essas experiências, quando eles ficam na tal... A igreja que ele frequenta tem uma doutrina, eles começam a defender, sabe o que nessas experiências que eles têm? A doutrina da igreja deles. Você pode ver. Se uma igreja, a doutrina lá é X, quando ele tem essa visão que ele diz que tem, ele defende aquela doutrina. Aí o outro de outra igreja, que a doutrina é diferente, quando ele tem a visão, defende a doutrina da igreja deles. Sempre eles puxam farinha pro saco deles, entendeu? Sempre é assim. Você está entendendo? Tal igreja teve uma visão, puxa para ela. Outra teve uma visão, puxa para ela. E começa aí. Você está entendendo? Aí tem pessoas aqui na internet dizendo que ela foi para o céu. E esse mocinho diz que ela foi para o inferno. Aí o que diz que ela foi para o céu diz: Jesus me disse que ela foi para o céu. Aí esse mocinho diz: Jesus me disse que ela foi para o inferno. Vocês não conseguem ver a confusão, não? Se afastem disso, meus irmãos. Quando você vê essas pessoas aí, revelação de tal pessoa no inferno, meu irmão, pule fora. Pule fora que é mentira, você vai ser enganado. Vamos lá, vamos lá. O Senhor falava para mim, irmão. Aquela voz falava para mim. Para mim. Para mim, no ar, eu vi, no mim. Uma voz. Aquela voz falava para mim, irmão. Aquela voz falava para mim, irmão, no ar. Falava para mim, irmão, para mim. Vamos lá, vai. No ar, tremenda, que dizia isso para mim. Tá certo.
quando eu estava vendo aquela cena, eu conversando com ela. Tá bom. E eu perguntava, Senhor, mas essa coroa que eu vi brilhando na cabeça dela, o Senhor dizia assim para mim, essa coroa que tu viste na cabeça dela era a coroa da salvação que eu tenho para cada um dos meus filhos que obedece a... Você vai ver aonde ele vai chegar, viu? Veja onde ele vai chegar. Guarde o que eu disse a vocês, que eles sempre nessa visão puxam farinha pro saco deles, para dizer que eles são mais santos que todo mundo e que a igreja onde ele frequenta, a doutrina de Deus é aquela. Você está entendendo? Guarde bem, viu? A minha palavra, que obedece e que andam em santidade com meu espírito. E o Senhor falou isso para mim, meus amados irmãos. Para mim. E quando eu vi aquela mão preta, peluda, da unha grande, tirando a coroa da cabeça dela e colocando uma enferrujada, o Senhor dizia para mim, eis aí, meu servo, que Satanás, ele vem roubar a coroa dos salvos. Entenda aí, viu? Entendam aí. Entendam aí. Deus nos dá sabedoria e discernimento nas coisas para a gente explicar aqui a vocês direitinho. Se a pessoa foi salva já, como é que pode Satanás tirar a coroa da cabeça dela? Como é que pode o Satanás roubar a coroa dos salvos? Se está salvo, está onde? No céu. Como é que pode Satanás ir lá e tirar a coroa da cabeça da pessoa? Ele disse aí que Satanás rouba a coroa dos salvos. A pessoa salvo já está salvo, meu amado. Salvo é salvo, ninguém toca mais não. Quando a pessoa está salva, já teve o julgamento e Deus a julgou. E a separou ela do bode e botou ela do seu lado direito. Vinde a mim, bendito do meu Pai, preparar, possuir por herança o reino que eu preparei, que eu tenho preparado para vós desde a fundação do mundo. Está lá em Mateus. E Deus já separou, já está salvo. Quando a pessoa já está salva, não tem condições de Satanás chegar perto da pessoa para tirar a coroa dela mais não. Porque Deus já decretou ela salva. Salva. Satanás pode aqui armar uma armadilha para mim e eu pecar contra Cristo. E eu der um vacilo e ir para o inferno. Mas se já tivesse tido julgamento e Deus tivesse me julgado e decretado a minha entrada no céu, que Deus pode fazer isso, mesmo aqui com vida, Deus sabendo que eu vou fazer amanhã, Deus pode decretar a minha entrada no céu. Se tem uma coisa que eu tenho certeza na minha, duas coisas que eu tenho certeza na minha vida, é que eu vou morrer e que eu vou ser salvo. Isso aí eu não tenho dúvida da minha salvação. Eu sei que muitas pessoas têm dúvida, mas eu digo a você, eu não tenho dúvida da minha salvação. E diga a você, confie no Deus que você serve. Confie no Deus que você serve. Ou é, ou não é. Não fique em cima do muro não, meus irmãos. Ou tem certeza ou não tem. Tenha certeza da sua salvação. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu não coloco minha salvação em dúvida. Porque eu sei que quem me prometeu é fiel para cumprir. Você está entendendo? Vamos lá ouvir. Vejam aí o que eu digo a você. Vejam e presta atenção, viu? Para mim, eis aí, meu servo, Olha. que Satanás, ele vem roubar a coroa dos salvos. Como? Tu leste na minha palavra em Apocalipse 3:11? Como? Aí ele vem com a palavra do Apocalipse 3:11, sem contexto. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas a pessoa já estava salva aí, amado. Tu disse que a pessoa já estava salva. Quando a pessoa está salva, a pessoa está onde? Quando a pessoa morre com a salvação, vai para onde? Para o seio de Abraão. Ali o diabo não vai lá para tomar a coroa da cabeça de ninguém, não. Pronto, já que vocês fazem, morreu salvo, vai para o céu. Pronto, que nem vocês dizem aí, né? Pronto, quem é que vai? Qual diabo vai ter acesso ao céu para tomar a coroa de uma pessoa salva, irmão? Vocês estão entendendo aí a contradição? Não tem como Satanás ir no céu ou ir no seio de Abraão. Você lembra do rico de Lázaro?
Lázaro no seio de Abraão e o rico no tormento. O rico não conseguia, porque não dava para chegar. Você está entendendo? Então não tem como a pessoa ser salva e Satanás ir lá tomar a coroa da cabeça de uma pessoa salva, irmão. Roubar a coroa dos salvos, irmão. Como é que pode isso aí? Deus decreta que você está salvo e eu estou salvo. Aí a gente está lá, no lugar, no seio de Abraão, vamos lá. Ou no céu. Como é que Satanás vai lá roubar a tua coroa? A pessoa salva já, que Deus decretou. Difícil de entender isso aí, né? Vamos lá. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E eu perguntava para o Senhor, Senhor, por que a coroa da Fabiana Anastácia estava enferrujada? O Senhor dizia para mim, é por causa do pecado, por causa da vaidade. Tá bom. O pecado, meu servo, faz a coroa ficar... Sabe que eu fico indignado? Sabe que eu fico indignado? Pessoa tá no mundo pintando desgraça, fazendo tudo que não presta no mundo. Que nem eu vivia, fazendo tudo que não presta. Aí eu aceito Jesus, no outro dia eu já vi aqui no YouTube dar uma de santarrão. Ser mais santo do que todo mundo. Ontem eu tava lá, hoje eu sou mais santo do que todo mundo. Você tá entendendo? Isso aí não entra em mim. Meu lado esquerdo do cérebro não aguenta isso. Você está entendendo? Ontem eu estava no mundo pintando miséria, aí hoje eu venho aqui para condenar as pessoas que praticavam o que eu praticava. Se teve salvação para mim, se Deus chegou para mim, por que não pode chegar para eles também? Por isso que o canal aqui, meu amigo, olha, é pessoa espírita, da Umbanda, maçom, homossexual, ateu. É bem-vindo aqui nesse canal. Você chegar aqui, você será bem-vindo aqui, será bem tratado, tá certo? E se você comentar, eu vou responder seu comentário. Peço desculpa a alguns irmãos aí que às vezes não dá para a gente voltar nos vídeos antes para responder o comentário, que é muito comentário, para a glória de Deus. Tem vídeo aí com mais de 1000 comentários, 1500 comentários. É difícil de você responder todos, tá certo? Mas sempre os vídeos que eu vou postando, eu vou responder nos comentários de todo mundo aí. E se eu esqueci de alguém, me perdoe em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vocês estão entendendo, irmão? Vamos lá, vamos lá. Enferrujada, desgastada e perdeu o brilho. E o Senhor dizia para mim, meus amados irmãos, quanto mais nós se santificamos, andando em santidade com Deus, obedecendo a palavra do Senhor, a nossa coroa, ela brilha, brilha, brilha cada dia mais, meus amados irmãos. E quando a nossa coroa brilha, brilha demais, irmãos, chama a atenção de Satanás. Aí Satanás usa os seus méritos para tentar corromper a pessoa. Irmãos, aí o Senhor me fez eu entender, me deu discernimento, que muitas pessoas que servem a Deus, entre aspas, estão com a coroa enferrujadas. É certo. E o Senhor falava para mim que muitos já perderam essa coroa, muitos já perderam esse brilho dessa coroa na cabeça. E muitos estão com suas coroas enferrujadas devido ao pecado e à vaidade, à soberba, à ganância. Tudo isso, meus amados irmãos, que o Senhor falou para mim. O Senhor disse para mim. Então, meus amados irmãos, que você venha cuidar da sua coroa. O Senhor dizia para mim que essa coroa é a salvação do cristão. Ela representa a salvação do cristão. Certo. Tá vendo aqui, meus irmãos? Deixa eu ver o negócio aqui, viu? Vou mostrar o negócio aqui a você, rapidinho aqui dele aqui, viu? Eu vou buscar lá no fundo, viu? Não sei que ele já excluiu, viu? Tá vendo aí? Dizendo que a mulher foi pro inferno, perdeu a salvação. Ele dizendo. Tem outra revelação dele, dizendo que foi arrebatado ao terceiro céu aí. Viu? Deixa eu ver que eu encontro aqui. Ele é pauleira, viu? Ele é pauleira também. É a mesma coisinha de pastora Nadir. Não muda nada não, viu? Não muda nada não, viu? Ele é a mesma coisa. A mesma coisinha, meu amigo. A mesma coisinha. Do mesmo jeitinho, viu? Deixa eu ver aqui que a gente vê o finalzinho aqui para ver o que ele vai falar mais. Da vaidade, do seu pecado, de modo algum ela entrará no reino de meu Pai.
o Espírito Santo falou assim para mim, as cantoras gospels. Amém, meus amados irmãos? Eu nunca, irmãos, vou desmentir a visão, a revelação que Deus me deu da cantora Shirley Carvalhais. Olha, pai. E das outras cantoras também. O senhor dizia para... É a mesma coisinha. Shirley Carvalhais, as cantoras famosas, eles têm visão com ela também. É do mesmo jeitinho da pastora Nadir, meus irmãos. Não muda nada, não. É o santarrão. Esse aí também é outro santarrão. Para mim, que aquelas pessoas, as cantoras gospels, que são conhecidas no mundo gospel, eu falei as cantoras que o Senhor me revelou, as cantoras, que se elas não se arrependerem da vaidade, do seu pecado, de modo algum ela entrará no reino de meu Pai. Salomão diz que no mundo aqui tudo é vaidade. A gente tem que saber de uma coisa, meu amigo. Eu ter uma roupa boa, um carro bom não é vaidade, não. Eu tenho que separar. Eu não posso me apegar às coisas daqui da terra. Eu tenho que me apegar às coisas do reino. Mas o ser humano aqui que é trabalhador, vive na honestidade, tem o direito de ter sua casinha boa, seu carro bom, sua roupinha boa. Para esse povo aí, quando eles não têm nada, que ele vê uma pessoa tendo, ele diz que é vaidade. Muitos são assim, não é todos não, mas muitos são assim. Ele não tem, um exemplo, um paletó bom para vestir. Se ele vê outra pessoa com um paletó bom, arrumadinho, ele diz, olha, vaidade. Muitas aqui herege mesmo aqui, que prega aqui. Pronto, pastora Nadir mesmo. Se ela vê uma mulher bonita na rua, arrumadinha, ela diz que vai para o inferno. Diz que tudo é vaidade ali. Porque muitas invejam, meus irmãos. Você está entendendo? Esse povo se acha no direito de falar isso. Dizer quem está no céu, quem está no inferno, não respeita a dor de uma família que há poucos dias tinha perdido a cantora Fabiana Anastácio. Ele vem para o YouTube para fazer um vídeo dizer que a mulher perdeu a coroa da vida e foi para o inferno. Quando ele diz isso, ele dizendo que ela foi para o inferno. E outra coisa, ele fez outra revelação dela também. Fez outro vídeo dela também falando dela. Tá certo, meus irmãos? O que é que vocês acham disso aí, meus irmãos? É outro, é cheio de revelação também. É outro. E diz que quem fala deles tem diabo dentro de casa. Aqui não tem diabo, não tem casa não. Aqui diabo na minha casa não entra não, meu amigo. Aqui tem a presença do Espírito Santo e o Deus Todo-Poderoso, viu? Certo? Meus amados, então está aí. Amém? O discípulo da pastora Nadir. Que Deus abençoe a todos. Eu amo vocês.